O homestage, ele está ligado diretamente com a venda dos imóveis, tá? Então, o resultado do homestage faz com que o imóvel ele venda mais e mais rápido. Melhor e mais rápido. O mercado imobiliário, ele está em crescente ascensão, né? Então, eu acredito que todos vocês aqui estão procurando qualificar o currículo de vocês com mais alguma função a se fazer. O homestage, ele pode ser aplicado tanto para design de interiores, arquitetos, corretores e até pessoas autônomas que gostam de trabalhar com decoração, né, e querem trabalhar nesse novo nicho de mercado. Alguns aqui já me conhecem, outros não, então eu vou me apresentar. Eu sou Daniela Ramos Duarte, eu sou designer de interiores, me formei em 2013 pela Universidade da Sesusc, lá no norte da ilha. Em 2013, no finalzinho da faculdade, eu fiz uma especialização em paisagismo pelo Senac, que viabilizou em 2016, o Senac me chamou para ministrar o curso de paisagismo em 2016 e 2017, tá? E em 2016, eu também montei a empresa OH Escritório, que é uma empresa de imobiliário corporativo. Eu tenho já, desde quando eu comecei a faculdade, eu já trabalhava com mobiliário corporativo, então foi um gatilho, né, que me incentivou a fazer design de interiores. E como eu tinha bastante conhecimento na área, eu montei a OH Escritório, que ela comercializa móveis para escritório, móveis, cadeiras, todo o nicho, né, que compõe o universo corporativo. E estou iniciando como homestager, né, trazendo essa nova técnica aqui para Florianópolis. Eu acredito que algumas pessoas até já venham a trabalhar com essa técnica, mas como não está tão comum, muitas pessoas ainda não compreendem muito isso. Então, esse é o intuito do workshop, é trazer esse entendimento para vocês, porque eu sei que aqui tem bastante estudantes, né? Então, quando a gente sai da faculdade, eu fiz design, eu fiz arquitetura, tá, mas o que eu vou fazer? Né? Eu vou abrir um escritório, vou trabalhar numa empresa. Então, o homestage é mais um nicho, mais uma opção de trabalho para quem está nessa área. Eu vou começar agora passar um óleozinho de eucalipto para vocês, porque eu vou falar também sobre o óleo na parte de homestage. E eu acho que não só pela função de homestage, de espaço, design, ele é fundamental na vida de vocês. Por quê? Eu vou dar uma colinha aqui, porque ele é muito bom. Ele fortalece a respiração, ele tem um foco mental, então, para quem está trabalhando, que está cansado, ele ajuda isso, estudantes também. Ele tem uma assertividade, ele aguça isso, né, no cérebro, nos sentidos da gente. E ele tem uma sintetização de ideias, então quando você às vezes está meio sem inspiração para um projeto, alguma coisa, então é ideal também estar utilizando ele. E ele conclui tarefas intelectuais, que também é da função de todos nós, e ideal para manifestar ato de dúvida. Então, até mesmo para o homestager, que o cliente está visitando o imóvel, ele também vai ajudar a tomar essa parte de decisão, né? Então, é uma questão mais olfativa, né, sensitiva. Então, você pode colocar uma gotinha, espalhar aqui e ir passando para você estar tendo foco aí, determinação e poder captar o que vocês puderem de informação que a gente vai estar passando hoje para vocês, tá bom? Então, o homestage, os imóveis comercializados com mais liquidez após o efetivo trabalho. Ele reduz o tempo de venda substancialmente de 50% a 70%. Isso é dados já de longa data. Aqui no Brasil, ele tem 10 anos só de existência, tá? Essa função. Mas no exterior é de 1972. Depois eu vou estar falando mais sobre a história e a gente vai estar explanando mais esses números. Mas assim, imóveis que demoram aí em torno de 1 ano, ele reduz 6 meses, 3 meses. Tem casos de imóveis que fez o stage no dia seguinte já está vendendo, tá?
Então, a Rose aqui, ela é uma stager, depois ela vai falar um pouco da experiência dela, como que isso transformou a vida dela e mudou a direção. Então, vamos falar um pouco quem criou o Homestage, né? Porque falar só de Homestage, da técnica, é importante, mas eu acho que é legal a gente conhecer a história, né? Como que surgiu o Homestage. Foi a Barbie Schwartz, ela criou o conceito, então antes não existia nada, ela que criou esse nome. O que que significa? Home é casa, lar, e stage é encenar, então é uma encenação de um lar. Por que que ela criou esse nome? Porque antes dela ser corretora, ela desenvolveu o Homestage sendo corretora. Mas antes, ela foi cenógrafa e ela era design de interiores. Ela nasceu em 1944. Em 1972 que ela criou o Homestage. E aí ela criou porque assim, quando ela começou como corretora, ela tinha vários imóveis e eram pessoas mais idosas que estavam vendendo. Então, assim, a gente conhece, né, as pessoas idosas, elas não gostam muito de mudanças, de reformas, então aqueles imóveis não estavam tendo muita venda. E ela teve essa pegada da cenografia e falou assim, não, eu vou criar cenários para possibilitar a venda desse imóvel. Porque, assim, ó, tem estatísticas que falam que a média de quem vende o imóvel é uma média de 50 anos, as pessoas que vendem. E as pessoas que compram o imóvel é uma média de 30 anos. Então tem uma diferença, né, para o padrão de idade, de escolhas, de estilos. Então o Homestage ele vem com essa pegada de você trazer o imóvel mais vendável, que as pessoas se sintam mais confortáveis, né, com essa venda. Vamos lá para a história, então. Em 1972, ele surgiu nos Estados Unidos, que é onde ela morava. Em 2008, ele se tornou popular. Então, teve uma brecha bem grande no tempo, né? Porque o Homestage, quando ela criou, ficou basicamente com ela. Ela trabalhava com alguns clientes e com alguns corretores conhecidos, mas não evoluiu. E naquela época, era mais fácil o cliente visitar o imóvel, porque o anúncio era feito no jornal, não existia internet. Então, era 3 linhas, vendo apartamento, suíte, garagem e deu. Então, não tinha uma pré-seleção, a pessoa ela ia até o imóvel e aí ela ia verificar se realmente ela continuava com a visita ou não. Né? Hoje em dia mudou bastante coisa. Mas em 2008 aconteceu essa mudança que ele ficou mais popular nos Estados Unidos e no Canadá. Vocês têm uma ideia por que ele ficou popular assim em 2008? Com o avanço da tecnologia e com a bolha imobiliária. Né? A bolha imobiliária começou lá nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil. Né? Então, como o Homestage está ligado diretamente com a venda de imóveis, quando teve a bolha imobiliária, que teve um volume maior de vendas, o Homestage veio junto com essa pegada e se tornou popular. Em 2010, ele veio para o Brasil. Como que ele chegou no Brasil? Ele chegou através de pessoas que trabalhavam como homestager lá fora, que vieram para o Brasil e falaram assim, e agora o que eu vou fazer? Não, vou fazer o que eu sei fazer. E aí começaram a procurar imobiliárias, corretores, né? E começaram a trabalhar. Então hoje a gente tem a Suzana Dami, que trabalha São Paulo, trabalha o Brasil todo, né? Mas praticamente São Paulo. E tem a Sandra de Ângelo, que trabalha no Rio de Janeiro. E tem outros também que trabalham o mundo afora, mas assim, como a gente está comentando, que tem poucos, né? Então, ainda vai nascer muitos. Espero que dessa sala aqui tenha alguém que se empolgue aí nessa técnica. Então, em 2018, ele é utilizado em redor do mundo todo. Há 2 anos atrás, a África está usando, a China está usando, a Austrália está usando, tá? Então, aqui no Brasil chegou em 2010, mas ainda aqui em Floripa, né, tá bem devagar. Mas a gente chega lá. O importante que eu vejo é que a gente está à frente, né? Então, estatísticas comprovam que
a partir assim, ó, daqui uns 5 anos, a cada 10 imóveis, 7 a 8 vão ser vendidos com a técnica de homestage. Porque lá no exterior, 90% dos imóveis já são vendidos com essa técnica. Então lá é meio que praxe, assim, a pessoa vai botar a venda antes de tirar a foto e ele traz bem essa pegada do sentido do homestage. Então eu vou passar aqui para vocês, vamos lá. Não preciso. Então, qual que é a pegada desse filme? Ela era uma corretora de imóveis e ela estava cansada de as pessoas irem lá, os clientes irem lá visitar e um falava que a piscina estava suja, o outro falava que o vidro estava sujo, o tapete estava sujo. Então, um dia ela falou, chega, eu vou vender essa casa hoje. E aí, ela fez toda a limpeza e realmente ela vendeu a casa naquele dia. Né? O cliente que foi visitar acabou fechando o negócio. Então, essa é a pegada do homestage. Né? É trazer com que o imóvel ele se torne vendável e que a pessoa que esteja visitando se sinta familiarizado com o espaço e queira realmente morar ali. Agora eu vou passar uns dados, que eu já estou passando um monte de dados, né? Mas mais uns dados aí para vocês. 90% dos compradores selecionam imóveis pela internet. A primeira impressão virtual deve ser marcante. Então, como eu falei para vocês na época, 1972 era por jornal, até um tempo atrás. Então, hoje em dia, 90% são selecionados pela internet. Então, assim, a foto, ela tem que estar vislumbrante, sabe? Então, o homestage, ele chega antes da foto. Na verdade, tem três princípios básicos. A psicologia, o marketing e o design. Né? Então, assim, a psicologia, ela pega no sentido do quê? O cliente, ele quer vender a casa. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma muito tranquila, porque assim, ó, às vezes o cliente ele está vendendo para uma coisa melhor. Legal, né? Ele quer se livrar porque ele quer para um lugar melhor. Mas às vezes o cliente, ele perdeu um ente querido, ele está endividado, sabe? Então é uma situação muito delicada que aquilo ali é muito doloroso para ele, sabe? Então assim, não dá para chegar na casa do cliente e dizer assim, isso aqui tá uma bagunça, isso aqui tem que tirar isso aqui, tem que tirar aquilo ali, sabe? Então assim, já teve casos, por exemplo, o marido faleceu há alguns dias e aí a corretora chegou lá, não, porque tu tem que se livrar disso aqui. Cara, a pessoa não tem condições psicológicas para colocar de você se desfazer do imóvel, já chega nessa parte do psicológico, né? É a pessoa acreditar que realmente ela vai vender, né? E que aquele imóvel já não é mais dela, é ter esse desapego, né? Então, assim, a foto, ela vem para contemplar isso. Então, é muito importante que o homestage, ele seja feito antes, porque é muito engraçado, a gente vai ver depois algumas fotos, e assim, ó, quando a casa tá bagunçada, o ângulo da foto, ele é pequenininho. Porque, tipo assim, não, tira aqui, tira daqui, porque ali tá uma bagunça, né? Então, é assim. E quando o homestage, ele é aplicado, ele tá tudo uniforme, ele tá tudo clean, tá tudo agradável. E aí, o que acontece? O ângulo da foto amplia, né? Então, através de uma imagem, você consegue visualizar o ambiente muito maior, né? Então, isso, para o comprador que está analisando o imóvel, é fundamental, né? Porque aí, até o ranking teu na lista ali de vendas acaba aumentando.
Bom, vamos para outro número. 81% dos compradores acham mais fácil visualizar o imóvel com a sua futura casa. Então, como eu estava falando, por exemplo, assim, o cliente ele ama vermelho, ele tem uma parede vermelha, ele tem um sofá vermelho, e o comprador ele não suporta vermelho. Aí ele vai chegar no imóvel, ele não vai conseguir, porque isso é psicológico, ele não vai conseguir visualizar o espaço como um todo. Ele vai ficar com aquela aversão daquele vermelho que ele não vai ver mais nada, aquilo ali vai irritar. O sofá nem vai ficar ali, a parede pode ser pintada, sabe? Então são detalhes assim que a pessoa não percebe que pode ser alterado, mas aquilo ali já inibe a venda, sabe? Fotos, porta-retratos. E uma coisa assim, às vezes a pessoa, não quero tirar, mas tu tem que ir com aquela pegada que vai proteger a família dele, entendeu? É bom para tirar, para não deixar exposto alguns quadros pessoais, sabe? Então, assim, por quê? Um exemplo muito forte de home stage é os apartamentos decorados. Quem aqui já visitou algum decorado? Acho que todo mundo, né? Então, qual que é a pegada do decorado? Ele é feito um design para um público macro. Porque a diferença do design de interiores para o home stage é grande. O home stage, ele tem o design, mas a pegada é a seguinte: o design de interiores, você personaliza o espaço para aquela pessoa, para aquela família. O home stage, você despersonaliza, entendeu? Você abre o leque. Então você torna ambientes mais cleans, tá bom? Você torna assim o espaço mais amplo. O exemplo que eu estava falando agora dos decorados, quando você vai visitar um decorado, o que acontece? Você chega lá, você se vislumbra, porque é um monte de espelho, é um monte de móvel que vira outra coisa, entendeu? Então tem uma pegada financeira também, porque o imóvel decorado, ele é vendido mais caro pela quantidade da mobília. Então, esse também é um diferencial do decorado para o home stage, é que o decorado, ele vislumbra. O home stage, ele encanta. Porque qual que é a diferença? A pegada do home stage não é uma reforma, tá? Porque muitas vezes as pessoas vão dizer assim, mas eu não quero gastar, eu estou vendendo meu imóvel, eu não quero gastar. Mas não é isso. O home stage é mais uma pegada de manutenção. É aquela rachadura na parede, sabe, que tem que arrumar. É aquela pintura que está caindo, que tem que arrumar. É aquele móvel que está sem puxador. É aquela portinha que está fazendo barulho. Porque esses detalhes todos, lá no final da venda, o comprador ele vai querer desconto. Entendeu? Então, assim, é uma coisa mínima para se arrumar, que lá na frente a pessoa vai perder muito mais. Sabe? Então, tem que trabalhar muito bem isso, porque às vezes a pessoa, ela já tem uma versão, mas eu vou gastar, sabe? Então, assim, esse dinheiro que a pessoa vai investir, que não é muito, vai retornar com certeza e em bem menos tempo. Bom, agora a gente vai passar os 4 passos para a gente fazer o home stage no espaço, tá? Então, é a organização, o foco, a iluminação e os detalhes. Algumas coisas eu já fui falando aqui, né, no decorrer da palestra, mas vamos lá. Quem de vocês aqui ia querer ver um imóvel com essa foto de anúncio aqui? Ninguém, né? Então, assim, a organização é fundamental. Desde a limpeza do imóvel, tá? O cheirinho também é importante. A questão também dos livros, que eu pego muito essa questão da organização. As pessoas que gostam de ler, geralmente vai ter uma estante forrada de livros, né? Então, assim, o cliente, ele chega, o comprador, né? Ele vai chegar lá, aquilo ali vai poluir a mente dele, sabe? Então, um exemplo é os hotéis, né? Os hotéis, eles têm os quartos deles, com alguns objetos de decoração, mas a maior parte do espaço está ali para a pessoa chegar com a mala e preencher com as coisas pessoais. Então, essa é a ideia. É da casa estar pronta, limpa, organizada, mas para o cliente já dizer assim, não,
eu gostei desse espaço, eu já quero trazer minhas coisas aqui. Então é hora de encaixotar os livros, deixar algumas coisas guardadas ali para decoração, né? Os porta-retratos também, dá para substituir por imagens, sabe? Então dá para trabalhar bastante essa pegada da organização. Não só como uma limpeza, mas como também do espaço como um todo. O foco. Retire todos os objetos e móveis que possam distrair a atenção do cliente. Então, eu já estou falando isso, né? O quarto, muita informação, as cores também é importante, trabalhar cores neutras, né? Que mais? Vamos lá. Almofadas. Almofadas é uma coisa assim, ó, que é um coringa, gente. Uma capa de almofada é baratinho, entendeu? Então, assim, dá todo o detalhe na decoração. Então, assim, dá para trocar coisas que são bem em conta, que você vai ter um stage muito legal, tá? Então, ter esse foco, reorganizar o layout, porque às vezes, assim, é só você trocar a mesa, o sofá de lugar, fazer um remanejamento do layout, você já tem uma circulação maior, né? Então, porque assim, às vezes a realidade da pessoa, ela mora, é um idoso, né? Mas aí a pessoa que quer comprar é uma família que tem 4 filhos, entendeu? Então, assim, tem que ter bastante espaço vago para que a pessoa se sinta à vontade e perceba realmente o espaço como um todo. A iluminação, eu costumo assim, ó, tanto em projeto de interiores, como projeto de paisagismo e até mesmo como homestage. Eu penso que é a cereja do bolo, tá? Ela dá todo o charme para o espaço. E uma coisa legal é que assim, ó, às vezes a pessoa assim, mas eu não quero gastar com eletricista, eu não quero botar mais luz. Não precisa. Hoje em dia a gente tem iluminação de LED, a gente pode trabalhar com abajures, colocar na tomadinha ali, já cria um ambiente legal, confortável. E assim, ó, na hora da foto, na hora da visita, não dá para poupar. Tu popa a luz o dia inteiro, quando você quiser. Mas na hora da foto, acenda todas as luzes, sabe? Porque vai trazer um poder maior para a imagem. E também na visita do cliente, porque não adianta a foto tá bonita e o cliente vai lá visitar e diz, não é o mesmo imóvel, né? Então o homestage, ele começa desde a visita nossa até o espaço, até a venda se concretizar. Né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão com o cliente também, tá? Como eu falei para vocês, os detalhes, eles fazem toda a diferença. Então, aqui a gente vê uma mesa posta com pão, uma salada. Então, assim, alguns detalhes que a gente trabalha, aqui no caso do óleo, né? Então, você já entra no espaço, você já sente um cheirinho gostoso. Você não vai conseguir chegar num espaço e tá com um odor, tá com um cheiro ruim. Ou abrir a geladeira do cliente e ter alguma coisa desagradável. A pessoa já vai levar aquilo ali para a cabeça dela, já vai lembrar de alguma coisa ruim e vai querer sair dali, entendeu? Já vai tirar o foco do que realmente ele quer ver. Então, assim, é muito importante que o ambiente esteja limpo, cheiroso, iluminado. E essa pegada da decoração, a gente pode usar na mesa de jantar. Não precisa ter, no caso, como aqui, um pão. Pode ser só a mesa posta com guardanapos e taças. Aquilo ali convida o cliente a sentar e fazer uma refeição, tá? Então traz um aconchego, não é só uma mesa com uma planta ou com um vaso sem nada, sabe? Então são alguns toques que fazem toda a diferença, tanto na foto como na visita, né, do cliente até o imóvel. Tá? Então, borrifa, cheirinho, acenda uma vela perfumada. Porque assim, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, tu não vai com a roupa que você usa em casa, de pijama, né? Você vai com a sua melhor roupa, você passa uma maquiagem, você corta o cabelo, faz a barba. Então, é essa a questão. A pessoa está vendendo o imóvel. Muitas pessoas não gostam que chame isso de produto, até a gente nem pode, né, relacionar isso com o cliente, mas naquele momento está sendo um produto.
Então o imóvel ele tem que estar impecável, é o cartão de visita, né? É a presença dele, é os sentidos dele naquele imóvel que vai fazer ele decidir, não é o preço, nunca é o preço, né? É isso que as pessoas precisam entender nessa nova geração, que o preço é uma consequência, tá? Então, assim, esses detalhes são muito importantes mesmo. Dani, posso só falar Pode complementar. Uma vez eu vi numa reportagem dos Estados Unidos de um pessoal que assa bolo ou biscoitos no local para trazer aquele cheiro do aconchego, que a pessoa se sente já convidativa a ficar ali, né? Isso aí. Aí quando você falou da mesa posta, eu lembrei disso. Com certeza. Que de repente a pessoa compra um biscoitinho, mas põe rapidinho no forno só para ter o cheirinho. É muito importante, né? E aí isso remete a alguma lembrança da infância, entendeu? E já traz o quê? Traz um aconchego, uma memória afetiva e até com o mesmo imóvel que você está vendo ali, né? Então isso tudo é um apelo mesmo para venda. Bom, muita coisa eu já falei aqui, mas vamos para os 5 motivos para produzir o homestage nos imóveis. Ele vende mais rápido, como eu já falei, de 50% a 70% ele vende mais rápido, tá? Ele gera mais dinheiro. Então, todo o dinheiro que ele valoriza o imóvel, né? Então, claro que, assim, os corretores, eles devem ter uma tabela, uma coisa que o entorno, isso acaba influenciando no valor, mas, com certeza, a decoração do imóvel vai trazer um retorno também para esse imóvel. Ele recupera o que foi investido, então assim, eu não quero gastar, mas o pouco que ele gastar, ele vai recuperar porque vai valorizar. Gente, às vezes assim, pega um armário que está lá com a porta toda caída, é só pegar uma ferramenta e apertar o parafuso e você resolveu a história. E aí quanto que o cliente vai pedir de desconto? Ah, mas esse móvel aqui está todo ferrado. Ah, e agora eu vou ter que comprar todos os móveis novos, sabe? Então, isso quebra. Então, não tem essa barganha. Não tem. A pessoa vai entrar, ela vai se vislumbrar e ela assim, aonde que eu assino? Eu quero comprar esse imóvel. Não tem mais aquilo, mas tem isso aqui para arrumar, mas tem isso aqui. Essa pegada não vai mais ter. Passa essa etapa. Alcança a posição de destaque, como eu falei nas imagens, né? Porque 90% já começa a seleção ali pelas imagens. E evita a redução brusca no preço, que é a questão da barganha do desconto. Tá, agora Dani, eu tenho imóvel para vender, mas eu não tenho imóvel nenhum. Como é que eu vou fazer? Não tem imóvel. E agora? Eu consigo aplicar o homestage? Consegue. Tem várias formas de aplicar o homestage do imóvel sem imóvel nenhum. Uma delas é o e-stage, que é o tour virtual, né? Então a gente faz uma encenação em 3D do que pode e o que não pode estar no espaço, tá? Porque assim, ó, eu vejo assim, tem alguns inimigos de espaço. Na sala, eu vejo que é o sofá. Porque às vezes a pessoa compra o sofá e não cabe mais nenhuma mesa de centro, que dirá um painel de TV, tá? Então a pessoa não tem noção se ali cabe o sofá de 2 lugares, de 3 lugares. Na cozinha, eu vejo que a mesa de jantar, às vezes a pessoa quer uma mesa e aí não tem mais circulação, acaba com a circulação da cozinha. E hoje em dia, as cozinhas, elas estão cada vez mais, né, recebendo pessoas, não é mais só do chefe, né? Todo mundo está ali circulando, então é importante se preocupar isso. E o quarto é o colchão, né? Porque às vezes você tem um quarto que você quer uma king size plus e não tem condições. Ou é a cama ou é o roupeiro. E aí como é que fica? Então o homestage 3D, ele já ajuda até a parte da compra, né? Da decisão ali do cliente, vai comprar ou não vai. Eu tenho 3 filhos, eu quero um beliche, mais uma cama. Então tu consegue trabalhar isso também. Outra forma também de você trabalhar sem imóveis é com móveis de papelão, né? Faz toda a montagem e coloca a roupa de cama, tudo certinho. E outra também é alugar móveis de algumas lojas por um determinado período, né? Então isso também pode ser viável
É um pouco mais difícil, eu acredito que o 3D, como todo mundo aqui já é meio que profissional, já trabalha com isso, né? Seja mais fácil o acesso. Eu vou passar 2 dicas de livros, que na verdade foram os livros que eu me inspirei para fazer esse workshop, a Suzana Dami. Esse primeiro aqui é muito legal, ele só tem em e-book, tá, gente? Eu até procurei na livraria, porque eu queria presentear vocês com eles, mas não tem, só em e-book mesmo. E ele é muito legal porque ele fala assim, ó, desde o início de como que o homestager ele trabalha, até o final, até você administrar mesmo a prática do homestage, tá? De orçamentos, pesquisas, tudo, ele é super completo. E semana passada ela lançou o seu 2º livro, na mesma pegada, Homestage Valoriza Imóveis para Vender, né? Então daqui a pouco já vai estar disponível pra gente também acessar esse livro aqui, beleza? Então agora eu vou chamar uma das minhas 2 convidadas especiais, que é a Ali Mondini. Ela é corretora lá em Blumenau e ela já trabalha com essa pegada do homestage e eu vou passar a palavra para ela. Obrigada! Gente, vamos aplaudir essa menina. Obrigada!